vou me permitir aqui também fazer uma reflexão, não sem antes deixar de registrar a presença da dona Luci Ribeiro. Minha mulher está lá no cantinho, junto com a Simone, né? Agradecer a presença. Mas quero cumprimentar minha governadora Maria de Lourdes Abadia, mas tenho certeza que no seu currículo o que tem de mais importante é ter ajudado a escrever a carta política mais importante deste país, a Constituição de 88. Quero saudar nossa constituinte aqui, deputada Moema Santiago, do meu Ceará. Para quem não se lembra da geografia, o Ceará faz parte ali do Grande Piauí, né, pessoal? Quero saudar a advogada da Comissão de Direitos do Trabalho da OAB, diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas, doutora Elise. Quero agradecer e saudar a presença da presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, doutora Michele, do meu amigo, grande companheiro, doutor Ricardo Batista, cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Mas eu fiz questão de falar por último nesta sessão, para trazer algumas reflexões. Primeiro, lembrar que ontem, se vivo, nós teríamos o centenário daquele que ficou conhecido como o senhor Diretas, né? Porque muita gente pensa em Ulisses em razão da Constituinte, mas Ulisses tem uma história que antecede, inclusive uma das mais belas páginas da história política deste país, que foi a luta pelas diretas já. Ele também estava à frente deste movimento. E olhe que, naquela época, combatendo já alguns males que nos afligem até hoje, como veículos de comunicação poderosíssimos, que tentavam encobrir, tentavam cegar o povo brasileiro para não ver que estava todo mundo no meio da rua. Mas como estava todo mundo no meio da rua, só quem não estava era a emissora. Então não deu certo, né? E aí as diretas chegaram. Ulisses fala em algumas palavras que eu considero que são fundamentais para que a gente possa viver, para que a gente possa ser gente. Ele fala em liberdade. E olha, não é fácil você ter liberdade. A liberdade que hoje temos ainda foi conquistada com muita luta. Uma das lutas foi exatamente essa Assembleia Nacional Constituinte que pariu a Constituição Cidadã no dia 5 de outubro de 88. E por que que ela surgiu como uma Constituição Cidadã? Porque nós estávamos saindo das trevas e caminhando para uma aurora radiante. Nós saíamos de uma longa noite, uma noite de 20 e poucos anos, Ricardo, para poder entrar naquilo que inspirava a alma do povo brasileiro, que é a democracia. Você citou o caso de chegar às 10 horas. Ricardo, eu estudei na UDF, e meu irmão também, Cilino. E uma das funções mais importantes que eu tinha na faculdade era ir para lá para saber o dia que ele ia sumir. E sumir não era porque arrumou um namorado e saía, não, é porque os militares entravam nas faculdades e levavam as pessoas que pensavam de forma diferente. E ninguém sabia para onde era.
Está ali a Graça, que foi minha colega de turma, e não deixa mentir. Exatamente. Então, nós vivemos esse momento. E é por isso que quando essa Constituição, que foi conquistada, que materializou o pensamento da sociedade brasileira, é maltratada como está sendo maltratada, a gente não consegue conter o grito. A gente não consegue ficar calado. Não consegue ser covarde. E Ulisses fala muito bem que você tem que ter coragem. Coragem para combater tudo isso, porque sem a coragem nós não teríamos essa Constituição. Muitas vozes se levantavam para que não fosse feita uma nova Constituição. Nós tivemos a oportunidade de viver isso. Eu me lembro que antes disso, nós vivíamos uma situação até interessante em termos de administração. Você tinha a defesa dos interesses da sociedade e as defesas do interesse da União eram exercidos pelo Ministério Público. E aí, no mesmo processo, vou dizer aqui uma heresia para quem é advogado, no mesmo processo, na página 1000 e tanto, pugnava por uma coisa, e na página 2000, o Ministério Público pugnava pelo contrário. Quer dizer, era uma coisa doida, né? Aí nasceu o órgão que eu tenho muito orgulho de integrar, que é a Advocacia Geral da União. Mas nasceram muitas outras coisas na Constituição. Por exemplo, nós descobrimos que existe a figura do consumidor no Brasil. E aí nasceram os PROCONs da vida. Nós descobrimos até que pobre não podia ir à justiça, Ricardo. E aí surge a Defensoria Pública para poder dar voz a quem não podia sequer falar, quanto mais ir lá no Homem de Preto. Então vejam quantos avanços. Não foi à toa, pessoal, que um homem à frente do seu tempo, como Ulisses Guimarães, disse que essa Constituição era a Constituição cidadã. Nenhuma outra Constituição homenageou tanto a cidadania quanto a Constituição de 1988. Nenhuma outra. E ali nós tivemos grandes conquistas. Mas eu acho que é um momento da gente começar a refletir, porque já se passaram 28 anos. Olha, esse menino já cresceu. E o que é que acontece nos dias de hoje? Vamos fazer, eu vou fazer uma reflexão apenas sobre 2 tópicos. O Legislativo legisla no Brasil? O Executivo executa? Olha, parece pergunta besta, né? Tudo bem aqui, né? E o Judiciário julga? Olha, isso é a configuração da máquina estatal que nós temos. Nós temos o tripé de Montesquieu, né? Nesse tripé, você tem apenas 3 poderes. Legislativo, parece redundante, mas é bom dizer, é para legislar. Executivo, para executar. E judiciário, para julgar. Olha que ponto nós temos que chegar, né? Mas é isso que está acontecendo no Brasil de hoje? Desculpa, eu não sei a visão de cada um, mas a minha é o seguinte: o legislativo nosso é omisso, covarde, não exerce seu papel, o executivo é tirânico e o judiciário, além de lento, o que no dizer de Rui Barbosa é uma das piores injustiças que se pode fazer, que é entregar uma justiça atrasada, além de lento, ele está legislando. Eu nunca vi um troço desse. Me perdoem.
Quando eu falo do legislativo omisso, e aí eu estou me incluindo, porque eu sou do legislativo, né? Eu fico olhando, Abadia, eu não pensei de viver para ver uma mudança constitucional ocorrer tão rapidamente. Porque eu aprendi, eu não sei que diabo é isso, mas eu aprendi lá na faculdade, nos bancos acadêmicos, que para você mudar a Constituição você precisa de 3/5, em 2 turnos nas 2 casas. Mas eu vi, ninguém me contou, não, a televisão mostrou, pessoal, uma mudança constitucional em menos de meia hora. Aquilo, desculpa a expressão, foi um estupro. Eu nunca vi um estupro tão rápido. Mas aconteceu. Eu vejo as consequências da omissão do legislativo, da tirania do executivo e da lentidão do judiciário resultar no preenchimento de um vácuo por instituições que são importantíssimas, que são essenciais, Ricardo, para o Estado democrático de direito, mas não são poderes da República. O poder da República só tem 3. Executivo, judiciário e legislativo. Mas tem instituições em que as pessoas se arvoram de uma condição de semideus para produzir um caminho que logo, logo vai nos levar para a pior ditadura que existe, que é a ditadura invisível, escondida sob o manto protetor dos agentes públicos. E aí eu fiz questão de trazer essa reflexão. Evidentemente que eu tenho meu posicionamento, né, que vou defender em todos os lugares, porque difícil era defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa naquela época que o preço era sentir no bucho a frieza de uma baioneta. Agora não. Agora nós estamos combatendo um inimigo que não dá para ver, mas ele está atuando. Meu Deus, eu cresci sabendo que o escritório de advocacia é inviolável. E, de repente, deixou de ser. Eu cresci aprendendo que a transparência nos atos públicos, mais do que qualquer coisa, é um imperativo. Mas o que eu estou vendo aí é o seguinte: são os espetáculos midiáticos, que o sujeito faz uma operação, prende fulano, busca e aprende não sei o quê, essa coisa toda. Ah, está em sigilo. Eu sou testemunha que eu levei mais de uma semana para conseguir tirar o sigilo de uma investigação em que me imputavam até hoje não sei o quê, porque eu sou integrante de uma mesa diretora, cargo para o qual eu fui eleito. Mas, de repente, lá naquele prédio ali, o sujeito disse que eu sou integrante da mesa diretora e que não sei o quê, me acusaram de não sei o quê, me acordaram 6 horas da manhã, e eu estou na condição de investigado. Aí apareceram aí uns caboclos que fazem parte do Laranjal do governador Rodrigo Hollenberg, pedindo cassação de não sei quem, não sei o quê. Entendeu? E até agora não houve julgamento nenhum. Ué, e cadê a prestação jurisdicional do Estado? Que vocês lutaram para garantir. Cadê a segurança jurídica das pessoas? É o caso da gente perquirir. Por quê? O Ministério Público quer segredo de justiça. Por que ele não quer que a sociedade tome conhecimento do que ele fez? Uai, eu sei por quê. É porque acham que são semideuses. E eu combaterei. Em qualquer tribuna que eu estiver. Mas só aqui não. Não é sendo deputado, não. Eu não preciso do cargo para fazer esse combate.
Eu faço do exercício da advocacia, que minha função também como advogado é essencial para a justiça. Aliás, é a única categoria que tem esse status constitucional. É muito importante que a gente destaque isso. O que nos dá uma responsabilidade enorme, o que nos obriga a ir para a luta. Meus amigos, talvez alguns não lembrem, mas eu sou da época que a Ordem dos Advogados do Brasil era aquela que não se curvava à ditadura, era aquela que não deixou invadir a nossa sede lá no final da Asa Norte, era aquela liderada pelo saudoso Maurício Correia. Então eu acho que é hora da sociedade refletir. Qual é o Estado que nós queremos? Qual é o papel que as instituições devem assumir neste momento? O outro ponto que eu queria destacar, e é muito importante a gente falar sobre esse valor que é fundamental, Kluiber, para a sobrevivência da democracia, que é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, ela é extraordinariamente necessária para um Estado democrático de direito. Mas o que é a liberdade de imprensa? É o caso de se refletir. Hoje, com o advento até das redes sociais, apareceram jornalistas em todas as esquinas, até porque não precisa nem mais ter diploma, né? E aí o que acontece? Hoje nós temos todo tipo de jornalismo. Aí a gente é obrigado a retornar à Constituição. A Constituição, ela dedica um capítulo para a comunicação. E ela chega até a praticamente conceituar o que é a liberdade de imprensa, que é difundir notícias e fatos. Mas é isso que a gente está tendo hoje? Claro, existem inúmeros veículos, Lúcia, inúmeros veículos de comunicação seríssimos nesse país. Mas existem algumas exceções também. Nós temos aí alguns veículos que espetacularizam, que jogam o nome das pessoas nos jornais, acusam de determinadas coisas, contam meias verdades, que sempre são meias mentiras, e assassinam, como diz o Romeu Tuma, assassinam as reputações. Mas o quadro, ele não se aperfeiçoa só com essa atitude delitiva. Ele se aperfeiçoa quando essas mesmas pessoas que fazem isso contam com a lentidão do Poder Judiciário para reparar essa situação. E aí eu vou me lembrar de alguém que foi presidente da Câmara, com muita dignidade, mas que viu sua vida acabar quando foi capa da revista Veja, Ibsen Pinheiro. Lembra? Vem um pouco mais no tempo, alguém lembra do Alceni Guerra? Alceni Guerra foi seus filhos apedrejados porque alguém, usando indevidamente, de forma indevida, a chamada liberdade de imprensa, disse que ele era ladrão de bicicletas. Olha a responsabilidade que as pessoas devem ter. Mas aqui não estou acusando ninguém. O que eu estou, Vanderlei, é pedindo que a gente faça uma reflexão. Refletir sobre a nossa Constituição. Essa Constituição, pessoal, que eu me curvo. É a Constituição Cidadão, comecei dizendo isso. Mas aqui entre nós, ela já teve 93 emendas. Uma média de 3,5 a cada ano. Ué, eu acho que, no mínimo, isso, Abadia, desfigura a sistematização lógica que presidiu os trabalhos de elaboração dessa nossa Carta Política.
Eu estou falando em 93 emendas já incorporadas. Não estou nem querendo falar das 1.531 PECs em trâmite no Congresso Nacional. Será que não é hora da gente dar uma pensada? Essa Constituição, ela acompanhou o pensamento da sociedade? Eu fico olhando com muita preocupação, principalmente quando é tão dividido. O órgão que tem a única responsabilidade de preservar o texto constitucional se dividir sob a presunção de inocência. Olha só, a presunção da inocência, que está lá na Carta Política de 88, e que está exatamente porque nós estávamos com um sentimento libertário, saindo de uma ditadura. De repente, o órgão responsável por zelar pela Constituição está dividido, literalmente. Não sabe se as pessoas devem ir para a cadeia quando tiver uma decisão de segundo grau ou somente quando essa decisão transitar em julgado. Então você veja, é um momento de insegurança jurídica no país que nos traz um prejuízo extraordinário. O prejuízo econômico é besteira, porque dinheiro vai e volta, né? Agora, a liberdade não. Segundo o Liso, a liberdade é o bem maior. Então, eu tomei a liberdade, de uma forma muito ousada, de preparar uma indicação, que é o único instrumento que nós temos aqui nesta casa, né? E estou colhendo o apoio de todos os outros deputados para encaminhar essa indicação ao Congresso Nacional, pedindo que a gente, além da reflexão, trate de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Ou seja, vamos reunir um grupo de pessoas para repensar e, se for o caso, fazer um novo contrato social, uma nova carta política. Porque aqui está deixando tantas dúvidas que nós temos inúmeras deturpações na sua aplicação. O Chico Andrade já dogmaticamente está dizendo que é para retomar o parlamentarismo. É uma discussão que precisa ser feita. Aliás, doutor Ulisses defendia o parlamentarismo. Mas numa época em que o parlamento era respeitado. Naquela época, quando você falava de fulano de tal, quando a gente dizia assim, Ulisses Guimarães, o sujeito baixava a cabeça, né, mãe? Pois é, essa reverência, esse respeito, e é isso que a gente precisa. Por quê? Porque tem algumas pessoas que conseguem se defender das agressões praticadas pelas pessoas em nome do Estado. Mas a maioria não consegue, Abadia. Abadia, é muito triste quando você chega na defensoria com todo o trabalho que vocês têm, mas com as dificuldades que vocês têm, a gente ainda vê fila de pessoas lá pedindo, implorando aquilo que é lei. Meu Deus, eu fico olhando assim, tem gente morrendo na porta do hospital e não consegue ser internado, precisa da defensoria pública judicializar a questão. Aí o juiz leva 2 dias para despachar e quando despacha ele não é respeitado na sua decisão. Para aqueles que não sabem, tem um monte de decisão judicial mandando internar a gente aí, que está para morrer, e o governo não faz. E o que acontece? As pessoas morrem, porque as pessoas também têm a mania de ser impaciente, né? Quer dizer, ela não lembra que o apelido dela é paciente. Aí ela se torna impaciente, vai lá e morre. É uma coisa absurda.
Infelizmente, esse é o país que nós vivemos hoje e que precisa, acima de tudo, que tenhamos o desejo incontido da liberdade e a coragem de lutar por ela. Até porque, se nós não temos a coragem de lutar por isso, nós não merecemos tê-la. Então, eu quero agradecer a cada um dos senhores, dizer que o nosso, senhores e senhoras, dizer que a nossa indicação poderá depois ser distribuída para aqueles que tiverem interesse. Tenho certeza que o PPS, nosso partido, terá interesse de analisar e, se for o caso, né, somar conosco nessa empreitada. Falar em PPS, eu quero destacar aqui, não poderia deixar de registrar, afinal de contas, é uma figura que ocupa um espaço extraordinário, não apenas no meu coração, mas também fisicamente, que é meu amigo, o secretário-geral Anderson, né, que está ali, viu, Chico? Você veja que o PPS está por inteiro, né? Não poderia deixar de registrar também o trabalho que foi feito lá na Constituinte. Nós tínhamos nomes extraordinários, né? Mas eu não posso deixar de registrar também a presença, né, naquele momento, do então deputado Roberto Freire, né, presidente nacional do PPS, e uma pessoa que contribuiu demais para que nós pudéssemos construir a Carta Cidadã. Agora, é fundamental, e aí é o último apelo que faço, é fundamental que estejamos atentos para não deixar que essa Carta Cidadã, fruto da mais linda história de luta do povo brasileiro, se transforme em outra coisa, pela sandice de algumas pessoas não preparadas para exercer determinadas funções públicas. Quero, então, agradecendo às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças, declarar encerrada esta sessão solene. Muito obrigado.